Ai, ai, ai. Vamos ler esse aqui, ó. Agora tira da tela. Pera aí. Não se esqueçam do like, tá, gente? Deixem o seu like no vídeo, por favor. Minha irmã teletransportou. É um moço, eu acho. Oi, Ana. Amo o canal e amo seus relatos. Já recomendei pra todo mundo que eu podia e viciei eles também. Bom, vamos ao relato. Isso aconteceu por volta de 2011 e 2012. Estava eu, minha irmã e a minha prima brincando na rua, como a gente sempre fazia. Eu acho que é o moço. A gente ficava até tarde da noite brincando antes de entrarmos para casa. Nesse dia não foi diferente. Tava escurecendo, o céu tava aquele azul bem escuro, que quase não dava para ver nada. Nós estávamos num beco que tinha na rua de casa, não lembro bem o que estávamos fazendo, mas provavelmente explorando, pois eu moro no fim de uma rua muito extensa e no fundo tem um matagal que inclusive nós já vimos sombras lá, porém nada demais. Nós estávamos lá indo mais fundo no beco quando o orelhão da esquina tocou. Como crianças, tínhamos a mania de correr para atender. E dessa vez não foi diferente. No que o orelhão tocou, era tipo Big Brother, assim, ó. Tocou o negócio. No que o orelhão tocou, nós saímos correndo a toda velocidade para atender. Eu e minha prima éramos mais rápidos que a minha irmã, que geralmente ficava para trás nessas corridas. E eu lembro bem que foi assim. Eu e minha prima estávamos praticamente lado a lado, os dois correndo e a minha irmã ficou para trás. Mas nós ainda escutávamos os passos dela correndo. Porém, na hora que saímos do beco e viramos para a rua, a minha irmã estava na esquina descendo o degrau. A calçada do orelhão era mais baixa por causa de carro. Por causa de carro? Bom, e a minha irmã já estava descendo o degrau para atender o orelhão. Nós paramos e olhamos para trás e realmente ela não estava mais atrás. Então nós corremos e fomos para o orelhão e quando chegamos ela estava lá atendendo o telefone e falando com a pessoa que ligou. Eu até pensei que talvez a minha irmã estivesse na esquina o tempo todo e não era ela quem estava conosco. Mas o pé dela estava coberto de barro e quando questionada sobre isso ela disse que não sabia o que aconteceu. Uma hora ela estava no beco, correndo, e do nada ela apareceu na esquina. Ela literalmente teletransportou. Até hoje eu não sei direito o que ocorreu. Tinha inclusive na frente da minha casa a casa de. Tinha inclusive na frente da minha casa a casa ao lado do orelhão, um terreiro de macumba. Mas eu não posso afirmar nada se isso tem a ver ou não. Ela simplesmente teletransportou. Hoje eu particularmente, depois de ver uns relatos, acredito que assim como aquele relato que o pedaço do bolo no meio sumiu, o desejo dela de atender, já que eu e a minha prima eram mais rápidos, meio que a teletransportou. Ou tinha algo perigoso no beco e como ela ficava para trás, algo a teletransportou para lá, mas realmente nunca saberemos o que realmente aconteceu, já que nem ela sabe. Mas o que eu sei é que ela realmente teletransportou. Até hoje, 6 ou 7 anos depois, nós três nos lembramos do acontecido. E eu tô deixando um mapinha para caso você identifique melhor como era a rua. Queira identificar melhor como era a rua, para não ficar perdida. Obrigado por ler o relato, gosto muito do canal, beijos e muito sucesso. Gente. O beco era assim, ó, o beco era aqui, aí tinha uma rua e virava a esquina, o orelhão ficava nessa esquina aqui, ó. É assim, tá? Então eles estavam brincando aqui nesse beco, aí escutou o orelhão tocar, saíram correndo aqui, virar aqui, subir ali. Então eles estavam correndo aqui e ela ficou para trás. E aí eles viraram aqui, só que quando eles viraram aqui, eles viram que ela já estava aqui. Não tinha como, nem ela dar a volta por aqui, nem por lá, não tinha como ela já estar ao lado do orelhão. Que coisa!
Os hóspedes da casa de praia. Vamos ver do que se trata. Oi, Ana, esse é o terceiro relato que eu mando para o canal. Meu nome é Fulana, mas sei que mas você vai ler Fulana, exatamente. E aqui eu vou ser chamada de Fulana, embora não haja nomes no relato. O que eu vou contar aconteceu com a minha tia há uns 20 anos, quando ela tinha por volta de uns 60 anos. Os meus tios adoram passar todos os finais de semana na casa de praia deles, mesmo no inverno. A casa fica numa praia distante da cidade na qual eles moram a cerca de... A casa fica numa praia distante da cidade onde eles moram, cerca de 1 hora de distância. Na verdade, até bem perto, mas o acesso não é tão simples, pois da BR até a praia são cerca de 40 minutos subindo e descendo curvas muito fechadas e de estrada estreita, ou seja, requer o dobro de atenção comparado a um trajeto comum. Bom, numa sexta-feira, como de costume, almoçaram e em seguida foram para a casa de praia. Mas esse final de semana seria diferente, pois o meu tio voltaria sozinho para a cidade no sábado de manhã para um evento no colégio onde ele dava aulas. E após o evento, ele voltaria para a casa de praia no sábado, no fim da tarde, para ficar com a minha tia. Chegando lá, os dois conversaram sobre a logística das próximas horas, né? Que horas o meu tio precisaria ir dormir, que horas acordar para pegar a estrada e que horas deveria chegar na cidade de manhã cedo para o evento no colégio. Enfim, foram discutindo sobre o assunto e minha tia o aconselhou a voltar para a cidade naquela sexta-feira mesmo, ao invés de sair no sábado. E explicou seus motivos. Olha, amanhã cedo tá para chover. Você tem que estar no colégio às 7 horas. Vai ter que acordar às 5 da manhã e dirigir no escuro, provavelmente com chuva. É melhor voltar hoje, enquanto ainda é claro, e dormir em casa, com segurança. Bom, após muito minha tia insistir, ele percebeu que, como era inverno, realmente ia demorar para amanhecer. E se fosse no sábado bem cedo, teria que dirigir no escuro. Como ele não enxerga muito bem com um dos olhos, e isso agravaria ainda mais os riscos na estrada, concordou com a minha tia e então voltou para a cidade no final da tarde mesmo. A minha tia, embora satisfeita pelo marido ter ido para a casa em segurança, sem chuva nem escuridão, sentiu-se um pouco insegura naquela casa grande e gelada. Numa rua ainda com poucas casas construídas, muito terreno baldio, quase nenhum vizinho. Então apressou-se a arrumar a casa, tomar um banho, jantar e se deitar para dormir logo. Assim não ficaria pensando na solidão e nem em medo, né? Afinal, era apenas uma noite e apesar de afinal, era só uma noite que ela ia ficar sozinha, né? E apesar de sozinha, a casa era bastante segura. Mas ela custou a dormir. Levantou, verificou se todas as portas e janelas estavam bem trancadas, voltou para a cama, fez uma oração com toda a sua fé, pedindo calma e proteção a Deus. E finalmente dormiu por volta das 11 horas da noite. E aí ela teve o seguinte sonho. Agora é a minha tia falando, ok? Ok. Eu sonhei que estava na casa da praia e o sonho acontecia naquele mesmo dia. Era como se fosse uma continuação do meu dia. Sonhei que eu estava dormindo e acordei com alguém batendo na porta da sala. Levantei, olhei as horas e era exatamente 11h20 da noite. Tudo isso no sonho, tá? Eu abri a porta e havia ali um casal jovem, muito bem vestido, perguntando se poderiam passar a noite ali, pois estavam com medo da chuva que estava para cair. Concordei, deixei os dois entrarem e avisei que não deveriam dormir ali embaixo, no térreo da casa, onde fica o meu quarto, no caso, a moça está falando. Não, eles não deveriam dormir ali, pois ficariam muito mal acomodados no sofá. E disse o seguinte a eles: vocês podem dormir no segundo andar, no quarto do meu filho. Tem uma cama de casal grande e está com os lençóis trocados, tudo limpinho. Tem cobertores no armário, podem ficar à vontade. Eles abriram 2 lindos sorrisos. A moça olhou bem no fundo dos meus olhos e segurou nas minhas mãos, agradecendo pela hospitalidade.
e eu senti uma paz incrível, um aconchego quase que de mãe. Aí eles subiram as escadas e eu voltei para o quarto para dormir. Lembrando que tudo isso foi em sonho. Agora sou eu aqui contando novamente. Ok. Bom, depois de um tempo, a minha tia acordou daquele jeito que a gente acorda por alguns segundos, olha a hora, né? E volta a dormir, sabe? Aquela acordadinha no meio da madrugada, sei. Então, ela acordou e sentiu uma paz, um cheiro bom no quarto, uma mistura de rosas com baunilha, um ar leve no ambiente. Aí ela olhou para o rádio-relógio e, ainda meio confusa com o sonho e muito sonolenta, viu as horas. E era 11h20 da noite, a mesma hora do sonho. E aí ela voltou a dormir, dessa vez bem relaxada, e dormiu até de manhã. Pela manhã, acostumada a vida toda a acordar cedo, sempre antes das 7 da manhã, nesse dia ela acordou quase 10 horas da manhã. Levantou no susto e disse para si mesma: "Meu Deus, como eu pude dormir tanto? E as visitas? Será que acordaram? Preciso preparar o café. Será que eles vão ficar para almoçar?" Saiu apressada da cama e, quando começou a trocar de roupa, parou, sentou na cama e ficou pensando no que ela estava fazendo, quando se deu conta de que ela estava sozinha. Percebeu que tudo havia sido um sonho, mas foi impressionantemente real. Foi refazendo o sonho na cabeça, procurando lembrar de todos os detalhes, quando veio à memória a jovem segurando suas mãos. Num impulso, a minha tia cheirou as suas mãos e elas estavam com um cheiro muito gostoso e intenso, porém suave ao mesmo tempo, de baunilha com rosas, como ela mesma diz. O mesmo cheiro que ela sentiu pelo quarto quando acordou no meio da noite. Percebeu que não se tratava apenas de um sonho. Entendeu que ali estiveram seres de luz para acalmá-la e protegê-la. Como quem diz: "Estamos cuidando de você, durma em paz, está tudo bem." Muito feliz e sentindo-se abençoada, saiu do quarto e sentiu de novo o tal cheiro bom espalhado por toda a sala e pela cozinha. Na verdade, dava para sentir aquele perfume pela casa toda. Ela ficou muito grata por este presente. Agradeceu a Deus, tomou seu café e, apesar do cheiro ter ficado ali por horas, ela acabou se acostumando e foi então atrás de seus afazeres domésticos. Em certo momento, subiu as escadas e foi até o quarto do filho para abrir as janelas. Chegando lá, o susto. A cama que ela havia deixado completamente arrumada, com a colcha bem esticada e tal, estava agora toda franzida, bagunçada, daquele jeito que denuncia que alguém dormiu ali. E mais, era o local mais incrivelmente perfumado da casa. Minha tia não aguentou e chorou, emocionada por tanta bênção derramada sobre ela, por sua oração ter sido atendida, mas não somente por ter conseguido dormir sem medo, e sim por ter sido mostrado a ela, em forma de cama bagunçada, de cheiro na casa e nas mãos, que aquele casal, aqueles seres de luz, não só passaram por lá, como ficaram a noite toda com ela, zelando por sua casa, por seu sono e por sua paz. Eu não sei se vocês se lembram das horas, mas eu vou recapitular. Logo, ela associou também os horários. As últimas horas que viu no relógio antes de dormir era 11 horas. No sonho, no momento das batidas na porta, o relógio marcava 11h20 da noite. Logo depois, quando ela realmente acordou rapidamente de madrugada, depois de já ter sonhado, também era 11h20. Ou seja, com isso ela teve a certeza de que mal fez a oração, adormeceu e eles já chegaram na casa. Foi como uma prova de que sua oração foi ouvida e atendida imediatamente. Bom, Ana, é isso. Essa minha tia é médium. Uma senhorinha baixinha, meiga e muito divertida, que trabalha rigorosamente toda semana no centro espírita daqui da nossa cidade, ajudando sempre aqueles que procuram por ajuda. Em breve mando outro relato dela. Abraços e beijos.
Um beijo pra você, muito obrigada. Olha só que interessante, gente. E a cama tá bagunçada. Então, foi isso mesmo. Eles foram lá pra, tipo, fazer companhia pra ela. E foi muito real. Muito legal. Ok, vamos lá. A maledite que destruiu a minha família. Olá, Ana, me chamo Fulana, mas já sei que vai me chamar de Fulana. Hoje eu tenho 18 anos, mas o fato que vou contar começou em 2019, quando eu tinha 15 anos. Desde já peço desculpas por qualquer erro ortográfico. Pode ler tranquila, todos os nomes já estão trocados. Obrigada. Bom, tudo começou no ano de 2019. Eu ia completar 15 anos. Olha só que novinho. Eu ia completar 15 anos e a tão sonhada festa de 15 anos que muitas meninas sonham estava prestes a acontecer. Meu pai, Fulanito, trabalhava como corretor de imóveis e a querida Maledite e outros colegas da imobiliária queriam ser convidados para tal festa. Mas eu bati o pé que não, Ana. Então, alguns dias antes da festa, meu pai deu uma bolsa de marca para minha mãe. Os dois estavam felizes e o casamento ia bem. Resolveram tirar uma foto. Meu pai, muito ingênuo, mostrou a foto para os colegas na imobiliária. E a Maledite ficou sabendo. E ao saber, falou que o sonho dela era ter um marido como meu pai. Ele sem estar... Hã? Ele, sem estar tomado de feitiço? Como assim? Ele, sem estar tomado de feitiço, falou que nunca... falou... falou que nunca ia ficar com uma mulher como ela. Tomou ainda. Vixe. Tá, passou... Nossa, ela ficou deve ter ficado pistola. Foi a partir daí que ela falou: vai ficar assim agora que eu não vou perder, não. Vai ficar comigo. Bom, continuando. Passou um tempo e a Maledite começou a se infiltrar. Aos poucos. Começou com uma sociedade no trabalho, quis fazer uma parceria nas vendas, dividindo tudo. Meu pai, ingênuo, aceitou, pois as vendas não iam bem mesmo, em função da instabilidade do mercado por conta da pandemia e tudo mais. Não levou muito tempo, meu pai começou a mudar. Não parava mais em casa, só falava em dinheiro, dinheiro e mais dinheiro. Só falava em camisetas e só falava em camisas e ternos de marca e sapatos. Estava deslumbrado, sendo que as vendas não iam tão bem assim para ficavam de sapato e terno e tal. Eu e minha mãe, quando ligávamos para ele, ele não atendia. Só mandava mensagem dizendo que estava ocupado ou com um cliente. Nesse meio tempo, o meu pai e a minha mãe começaram a brigar muito. Eu e meu irmão nos abalamos muito também. Segundo ele, dizia que minha mãe estava louca. Ela começou a ficar muito triste e desconfiada. Meu pai não soltava o celular para nada, nem mesmo para ir no banheiro. Tinha senha e tudo. Assim era coisa de pouco tempo, pois antes não tinha. Ana, eu sempre fui muito sensitiva e comecei a ver vultos pela casa. Especialmente quando eu ia dormir, eu via um vulto preto, que me dá calafrios até hoje, só de lembrar. O vulto ficava nos pés da minha cama, me olhando. Desde lá, minha saúde foi por água abaixo. Eu ficava sempre muito mal. Eu não conseguia mais dormir à noite. Enfim, Ana, um caos. Meu irmão não conseguia dormir bem a noite toda e vinha para minha cama e também viu o tal do vulto. Ele disse que era uma criatura baixinha, muito feio e que estava nos pés da cama.
Então ele não viu só um vulto, ele viu uma criatura, porque ele conseguiu descrever que era feia. Um dia, a minha mãe encontrou um pó branco na roupa do meu pai. Não sabemos o que é até hoje. Então nós decidimos procurar ajuda. Fomos em casas de umbanda e lá descobrimos que a Maledite havia feito vários trabalhos, não só para o meu pai, como para mim e para minha mãe, Ana. Fizemos vários trabalhos para desmanchar os feitiços, inclusive em casa. Ela fez trabalho para eu morrer. Ficamos sabendo que havia levado o meu nome e enterrado no cemitério. Tanto que poucos dias antes dessa horrível descoberta, eu tinha tido um sonho muito real. No sonho, ela enterrava algo. Eu não vi o quê. Ela me olhava e ria, tipo debochando. Fiquei apavorada. Contei para minha mãe, para minha tia, que também frequentava o terreiro, e nada do tonto do meu pai acreditar. Elas disseram que isso não poderia ficar assim. E para o meu pai, a tão famosa amarração amorosa... que isso não poderia ficar assim. E para o meu pai, a tão famosa amarração amorosa. E das mais fortes, Ana, porque o homem mudou da água para o vinho. Bom, passado um tempo, e vários ocorridos que eu vou aqui pular, porque se eu for contar tudo, o relato vai ficar com 2 horas. Um dia ele esqueceu o celular carregando na sala. Eu vi conversas no celular dele e não eram conversas de trabalho. E aí eu questionei. Ele, em um surto, gritou comigo, falando que ia embora de casa e que a culpa era toda minha. Isso ainda é um trauma muito grande para mim. Peraí, a culpa é sua que é filha? Que ele ia embora, que não sei o quê, enfim. Após isso, ele saiu de casa. Mas um mês depois, pediu para minha mãe para voltar, com o papinho de que ele ia mudar. Foi uma recaída muito estranha. Um dia estava se arrumando para atender um cliente, colocando perfume, se penteando, quando minha mãe disse: você vai demorar? Era um sábado e estava um dia lindo. Ele virou e disse: pra que você precisa de mim? Mas assim, muito seco, sabe? Aí foi a gota d'água para minha mãe. Percebemos que ele continuava com as mesmas atitudes de sempre, levava o celular para todos os lados, grosseiro com todo mundo. Minha mãe decidiu colocar o celular dele escondido, naquele bolso atrás do banco do carro dele, com a localização ativada. Ela colocou o celular dela? Minha mãe decidiu colocar o celular dela escondido naquele bolso atrás do banco do carro dele, com a localização ativada. E adivinha, Ana, para variar, naquele dia ele estava se arrumando todo para atender um cliente. Isso mesmo, o sem vergonha estava, na verdade, em um motel. Ana, eu nunca vou me esquecer. Nunca vou esquecer esse dia, quando ele pediu para mim e para minha mãe desejar boa sorte para ele, pois ele iria mostrar um imóvel e depois estava lá, no motel. Minha mãe, com toda a classe do mundo, mandou a mim e o meu irmão irmos dormir na casa da minha madrinha, irmã da minha mãe. Arrumou todas as coisas do meu pai e falou que já sabia de tudo. E ele negando, como sempre. Após muito tempo negando, aí ele confessou. E ainda disse para minha mãe que seria a última vez que ele ia fazer isso. Bom, em resumo de longos 3 anos, o meu pai ainda está com essa maledite, Ana, e não pode entrar dentro da minha casa que se transforma. Eu acredito que ela faça trabalhos para ele e de tempos em tempos, sei lá, acaba renovando. E às vezes fica muito louco. Às vezes ele fica muito louco comigo e com meu irmão. Eu me afastei demais dele. Sempre cresci tendo ele como um exemplo. Hoje
uso como exemplo do que não ser. A Maledite tem uma filha, a Maledite Júnior, e nenhuma delas suporta nem a mim nem ao meu irmão, mas fingem gostar de nós para agradar o meu pai. Hoje a minha relação com ele não é das melhores, mas já evoluiu bastante. Brigamos muito por ele querer introduzir aquele diacho na minha vida. Torço pelo dia em que ele acorde e veja toda a porcaria que fez. Ah, uma observação, Ana. Meu pai falou que não queria ter que cuidar da minha mãe, por ela ter uma doença hereditária que afeta o equilíbrio. E a Maledite hoje tem problemas sérios no útero, ou seja, o mundo não gira, ele capota, baby. Por hoje é isso, Ana. Desculpa pelo relato longo. Tentei encurtar ao máximo uma história longa de 3 anos, bem difíceis, diga-se de passagem. E a dica do dia é: não queira alguém que não pode ser seu. Pois é. Bom. Cadê? Vocês Maledites. E aí ela fez trabalhos para a família inteira, praticamente. Ela fez para a filha dele, para ela morrer. Fez para a esposa, sei lá, fez amarração. Ixi, mas isso dá ruim. Ainda dá ruim, vai dar ruim. Vai saber o que vai virar aí, hein? Bom, deixa eu dar beijinho em vocês. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos lá, mais relatos. Tem mais um de finados aqui, bem curtinho, tá? Olá, Ana, sou a fulana e é um prazer ser chamada assim. O relato aconteceu no dia de finados. É um prazer ser chamada assim por você. Assisto vocês há 3 anos e sou muito fã do canal. O relato é curto. Tenho 16 anos atualmente. Na verdade, agora já tem 17, porque esse relato é do ano passado. Mas o relato que lhes conto não aconteceu comigo, e sim com a minha avó paterna, no dia 2 de novembro de 2019. O meu avô paterno, quando era vivo, ele partiu já faz 11 anos, ele adorava provocar minha avó, como, por exemplo, desligar a televisão enquanto ela estava assistindo. Minha avó, depois do falecimento do meu avô, ia todos os anos visitá-lo no dia de finados, mas nesse dia em específico ela não foi. E ao finalzinho da tarde aconteceu uma coisa. Ela estava assistindo televisão no quarto quando a televisão desligou sozinha. Observação: só tinha ela no quarto. O cabo da televisão estava encaixado na tomada perfeitamente. E agora a televisão é manual, ela é antiga, é de tubo e não conseguimos achar outro controle. A primeira coisa que veio na cabeça dela foi o meu avô. E pensou que deveria ser um sinal de cobrança dele. Tipo, não foi lá no túmulo hoje? Enfim, Ana, esse foi o meu relato. O que você e os assombrados acham? Obrigada por ler, amo muito o canal. Beijos para você, para o Matheus, P, Vitória e para os pets. Em breve mais relatos. Um beijo para você, obrigada. Pode ser. Pode ser. Tá, vamos ler então este daqui, ó. Namoro após a morte. Gente, credo. Namoro após a morte. Oi, Ana. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana, tenho 23 anos e moro em Belém do Pará. Acompanho o canal e gosto muito dos relatos. Peço perdão pelos erros, pois estou digitando de um celular. Não sei bem qual o título dar ao relato, então fique à vontade para trocar se preferir. Pode ficar tranquila, Ana, mudei o nome das pessoas citadas na história. Muito obrigada. Vamos começar. Aqui em Belém é comum ouvir histórias de assombrações, de visagens, lendas urbanas locais.
Mas essa história não é só uma lenda, pois eu vi a moça a qual essa história pertence e o amor que ela sente. Aqui na cidade tem uma moça que vende bombons numa rua muito movimentada no centro da cidade. Peraí, Mateus, o rabinho quer sair. Mateus, o rabinho quer sair, tá desesperado unhando a porta aqui. Bom, essa moça vende bombons no seu carro, que sempre está enfeitado com corações, foto do seu amado estampada no vidro do carro, flores, etc. Todo mundo sempre está curioso para saber o que aconteceu para ela andar com o carro todo enfeitado. Perdão. Bom, uns dizem que ela acabou de se casar. Outros falam que o marido dela morreu e ela nunca superou. Por isso anda com a foto do marido no carro. Enfim. Uma professora minha que dava aula na frente de onde essa moça vendia bombons foi comprar bombons e acabou conversando com ela. E ela contou a história dela. Ela é uma moça muito simpática, educada, sempre alegre, sorridente. Ela é formada, é bem informada, tem conhecimento de tudo. Passou por diversas situações na vida, teve seu filho no primeiro relacionamento que não deu certo. Hoje ela mora com o pai e com o pai dela e com o filho dela. Após a separação do pai e do filho dela, ela ficou buscando saídas para a dor. Passou por algumas religiões, foi evangélica, católica e por fim se encontrou no espiritismo. Uma vez foi fazer sua prece aos mortos no cemitério muito famoso aqui em Belém, o cemitério Santa Isabel. Ela estava lá fazendo a sua prece, como de costume. Quando estava saindo do cemitério, ela passou por uma lápide que tinha uma foto antiga de um rapaz e falou baixo para ela mesma, só assim: "Que bonito ele é." Saiu do cemitério, foi para sua casa com aquela sensação de que não estava sozinha. Chegou em casa, tomou um banho e continuou com aquela sensação de que tinha alguém ali. Quando entrou no quarto, o rapaz se materializou na frente dela. Ela ficou olhando para ele e não sentiu medo. Ela sentiu muito amor e começou a chorar. E ele tocou na mão dela e os dois se abraçaram e choraram juntos. Foi um encontro de almas. Ela disse ela disse isso, que foi um encontro de almas. Ela disse isso quando compartilhou essa história com a minha professora. Esse rapaz morreu 10 anos depois que eles se conheceram. Peraí. Esse rapaz morreu 10 anos depois que eles se conheceram em um acidente de carro na avenida tal. Ele se sentia muito triste e solitário. A família já havia esquecido dele. Ninguém mais visitava o túmulo no cemitério e tal. Ele encontrou o amor após a morte. Mas como assim? Ele morreu 10 anos depois que eles se conheceram? Mas então eles se conheceram antes? Não, acredito que ele morreu 10 anos antes deles se conhecerem, é isso? Ele morreu num acidente de carro na avenida tal. Acredito que é isso, porque não faz sentido. Ele morreu 10 anos depois que eles se conheceram. Deve ser antes, então. E ele encontrou o amor após a morte, que foi ela, é isso? Hoje em dia, eles estão juntos. Como assim? Ela não tem vergonha de mostrar o seu amor por ele, pois ela afirma que encontrou a felicidade. As pessoas a julgam de louca e tudo mais, mas ela nem liga. Se entrar no cemitério Santa Isabel, o túmulo não vou falar. E ela anda a cidade inteira com o carro enfeitado com a foto do seu amado, sempre alegre e feliz. A história é essa, assombrados. Espero que tenham gostado. Beijão. Gente! Mas acho que isso não é bom. Né? Não tá assim. Não tô dizendo que ela seja invenção, alguma coisa assim dela. Não. Mas eu falo, se realmente
assim, tá acontecendo, acho que não é bom nem pro espírito, nem... Mas ela fala que tá bem, tá feliz, não tá se sentindo sugada, nada, assim, cansada e tal. E aí, mas assim, será que os encontros acontecem normalmente, assim? Gente do céu, agora vai ter gente indo pra cemitério ver se encontra um amor, nem que seja do lado de lá. Ai, gente, que estranho, né? Mas esse não é um relato isolado aqui, não. A gente tem outros relatos de namoro, bem namoro mesmo, com espíritos, né? O lobisomem na estrada. Oi, Ana, me chamo fulano. Sim, o carinha de Pão de Açúcar. E tem um relato pra você de beijo pra galera de Pão de Açúcar. Isso aconteceu com o padrasto do meu padrasto. Segundo o relato, ele voltava à noite da casa da namorada, que ficava na roça. Pouco tempo caminhando pela estrada, ele avistou um suposto jegue parado perto da estrada. Ele caminhou até passar por perto do jegue, entre aspas. Aí foi quando ele viu um ser peludo, grande e com as orelhas enormes. Ele não tinha dúvida, era um lobisomem. Então, assustado, ele disse: "Isso é lá um jegue?" E meteu sebo nas canelas. O interessante é que o ser não correu atrás dele. Então ele chegou em casa e contou tudo o que havia acontecido. Não era um jegue, não, era um lobisomem. É que ele é grande, ele é da altura mais ou menos de um bezerro, ou de um jegue mesmo aí. Tem um outro pequeno relato que queria contar. Então vamos lá. Pequenininho mesmo. Outro relato. Certa vez estávamos brincando de pé na bola, lá na chácara. Todos se esconderam. Pé na bola é o nome da brincadeira? Todos se esconderam. Depois de um tempo, faltava achar só um, para que ele chutasse a bola e salvasse a todos. O menino havia se escondido atrás de um carro velho e gostava de clarear com o celular para zoar o que estava procurando. Então, nessa, o bicho disse: "Clareie de novo para eu te achar." Aí o menino disse: "Mas eu dessa vez não liguei o celular." E aí saiu correndo de medo. Ah, então tinha alguém clareando, mas não era ele. Depois disso, ficamos na resenha, falando do que havia acontecido e mangando da situação. Esse mesmo amigo estava na porta e a rua estava vazia. Pouco tempo depois, ele teria visto luzes dançantes em uma serra. Ele perguntou se havia festa no povoado Ilha do Ferro, que ficava perto, mas não havia festa. Será que nessas duas ocasiões eram OVNIs? A cidade se chama Pão de Açúcar por causa do Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. Também pensava que era em homenagem a um pão doce. Não, é que eu sempre quando falo em Pão de Açúcar, mesmo no Rio de Janeiro, é que a imagem que vem na minha cabeça é sempre de um pão doce. Quando se fala Pão de Açúcar, me vem um pão doce. Beijos, Ana. Manda beijo pra mim, pra galerinha da chácara e, é claro, pra Pão de Açúcar. Depois mando mais relatos. Um beijo pra você, então, muito obrigada. Galera da chácara aí, um beijo pra galerinha da chácara e um beijo pra galera de Pão de Açúcar. Quebranto e trabalho. A vizinha suspeita. Vamos ver. Olá, Ana e todos do canal Assombrado. Me chamo Fulana. O nome já é fictício, mas é Fulana. Me chamo Fulana e hoje vou relatar para vocês histórias que a minha mãe contou relacionadas a eventos ocorridos durante a minha infância. Eu creio que seu canal tem uma importância muito forte, Ana, para aqueles que acreditam no sobrenatural e procuram entender mais sobre ele. Sem muita enrolação, vamos lá. Tudo começou quando, recentemente, minha mãe estava assistindo a uma transmissão de um grupo de oração.
Nele, a apresentadora falou de casos em que pessoas tentaram destruir sua família com um trabalho de nome na boca costurada do sapo. Percebi o incômodo dela e fui logo perguntando: "O que foi, mãe?" Ela ficou pensativa, mas depois respondeu... Espera, está entrando uma caixa aqui no escritório. Ela ficou pensativa, mas depois respondeu: "Eu lembrei de umas coisas que aconteceram quando você era criança." Como ela não esticou o assunto, eu também não importunei. Voltei a viver minha vida e assim foi até termos que viajar até a casa da minha avó. Durante a viagem, enquanto ela dirigia, toquei no assunto novamente. E por fim ela respondeu: "Acho que tínhamos pessoas ruins no nosso... dela e do meu pai, sabe?" Ela falou assim: "Acho que tínhamos pessoas ruins no nosso círculo de convivência." Aí eu fiz um e ela complementou: "Quando você era recém-nascida, você chorava demais. Porém, certo dia, chorou muito pouco. Passou o dia fazendo gemidos só. E assim ficou até o dia seguinte, com uma coloração mais pálida, com o corpinho mole." Aí eu chamei uma rezadeira. Ela logo afirmou que quem tivesse feito o quebranto... e a rezadeira logo afirmou que quem tivesse feito aquele quebranto, que quem fez aquele quebranto, queria matar a criança. É isso? Eu fiquei surpresa com aquela confissão da minha mãe, pois até então eu não sabia daquilo e me coloquei no lugar dela, né? No lugar de mãe. Ainda havia mais uma coisa. Mas ainda havia mais coisa. Eu sentia que tinha mais coisa ali. Perguntei novamente, mas lembrando a ela sobre o episódio do sapo, lá no grupo de oração, né? Que eles comentaram do sapo com o nome costurado na boca, né? E o sapo, o que tem a ver com o sapo? Porque depois de ver a fala a respeito do sapo foi que ela lembrou, né? O que tem o sapo nessa história? Aí eu percebi que ela segurou mais firme no volante, hesitou um pouco, mas cedeu e disse: "Um dia eu estava chegando em casa quando vi um sapo em frente ao portão. Eu chamei o seu pai e ele logo chutou, afirmando que aquilo era coisa de bruxaria." Eu gelei com a informação, mas seguimos a rotina como de costume. Aquilo eu também não sabia. Sabe o que é mais doido, Ana? Meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, e foi super estranho. Ninguém se falava dentro de casa, e foi super estranho, ninguém se falava dentro de casa. Meu pai se afogou mais ainda no alcoolismo, ele ficou super violento, eu mesma pedi para minha mãe se separar dele. Eu tinha apenas 11 anos e pedi isso para minha mãe. Minha mãe ainda completou dizendo que no hospital onde ela trabalhava, começaram a receber casos de mulheres que foram violentadas pelos companheiros. E ela interpretou aquilo como um sinal para ela. Era hora de sair daquela situação e daquela relação. Uma amiga e colega de trabalho dela, inclusive, encontrou-a pelos corredores certo dia e apenas afirmou que eles conseguiram, apontando para cima. Detalhe, uma mulher médium muito sapiente sobre espiritualidade. Eles conseguiram? Como assim? Ela apontou para cima e falou, eles conseguiram. Que ela se separasse seria uma coisa boa, é isso? Quando ela decidiu se separar? Agora você deve se perguntar, o que a vizinha tem a ver com tudo isso? Pois bem, nossa ex-vizinha é a principal suspeita porque o pai dela era envolvido com trabalhos, algo que todos do bairro sabiam. O filho dela tem a mesma idade que eu, nós temos até uma foto juntos, mas eu lembro que quando mais nova eu não gostava dele. Eu juro, eu não sei explicar, Ana, só não gostava dele. Lembrando que eu não sabia disso tudo, tá?
Enfim, esse foi o meu relato. Espero que todos tenham gostado e que sirva para reflexão acerca de todos que estão à nossa volta. Um abraço e pretendo mandar mais relatos. Ah, entendi, mas não tem nada confirmado que foi a vizinha. Mas aquele sapo que ele tirou da frente da casa tava com a boca costurada ou era só um sapo? Ó, gente, se eu ver um sapo com a boca costurada, eu vou ter um dó. Ixi. Mas acho que na hora mandar de volta, mas junto com o karma de ter feito essa maldade com o sapo também. Porque eu gosto de sapo, né, Matheus? É. Eu Casou com um, aí no que beijou eu virei príncipe. Não, eu gosto de sapo. Então, eu era um sapo, aí você me beijou eu virei príncipe. Não é assim, foi de fada? Não, mas não desse tipo de sapo. Ah, Sapinho que entra em casa. Você já era um príncipe, amor, não era sapo que virou príncipe. Ai. Não, sapo normal, que vira e mexe, entra, sabe? Eles comem bichinho, se tiver alguma aranha, acho que eles comem. Eu acho, né? Sapo come aranha. Espero que coma. Come os bichinhos, come os moscos, esses bichos. Então, deixa que fique aqui em casa. Deixa que fique. Às vezes entra um sapo aí, fica aí no cantinho, eles ficam de boa. Outro dia tinha um no escritório. Mas vou reparar se tiver com a boca amarrada. Você vai ver. Minha avó que falava, quando besouro, aqueles besourão preto, entra na sua casa numa sexta-feira, significa que é coisa mandada de outra pessoa. É um mal mandado. Aí você chuta ele pra fora e fala, volta de quem te mandou. Não posso falar. Volta de quem te mandou. É assim. Vixe, mas se for numa época... Aqui chega outubro, tem muito besouro. E sapo... Tadinho do sapo. Bom. Mas isso acontece. E nós já vimos vários relatos aqui desse lance de mal olhado, de quebranto, às vezes sem querer, às vezes por querer, em criança, de pessoas ao redor e tal. Mas com o intuito de quê? Será essa vizinha, ela tinha alguma coisa contra para botar um quebranto de morte na criança do vizinho? Tinha alguma coisa contra ali, alguma rixa na família? Ou é só especulação? Assim, só... não sei, porque eu não sei mais da história, entendeu? Mas tem muitos casos, né, que a gente já viu. E aí? Tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Revelação em sonho de uma maledite que veio das profundezas do inferno. Meu Deus. Vamos lá. Olá, Ana. Estou aqui escrevendo um relato que aconteceu com a minha mãe sobre uma maledite que surgiu na vida dela. Quem escreve... acho que quem lhe escreve esse relato é a filha dela, fulana. Tá, então isso aconteceu com a mãe da fulana, ok. Quem conta a história de agora em diante é a minha mãe. Ok, a mãe dela contando. Não se preocupe, todos os nomes já estão trocados. Olá, Ana, me chamo Maria e esse relato aconteceu no ano de 2000. Tenho 3 filhas, a mais velha, Joana, com 8 anos, e as mais novas são gêmeas, Rosa e Margarida, com 6 anos de idade. Peraí. Mas quem tá contando é a filha? Não, na época, eu acho, né? Esse relato aconteceu em 2000 e nessa época as filhas tinham a mais velha 8 anos e as gêmeas tinham 6 anos no ano 2000, né? Isso. Nessa época eu era casada com o João. Vivíamos muito bem, uma família feliz. Na época eu trabalhava como vendedora de móveis, mas precisei sair do meu emprego para cuidar delas, pois eu não conseguia achar uma pessoa de confiança que cuidasse. E o João trabalhava como motorista em uma loja bem conhecida da nossa cidade. Nesse tempo, a loja em que ele trabalhava fechou as portas por motivos que não sabemos, e ele perdeu o emprego.
E foi aí que decidimos juntar as nossas economias para comprar um carro para ele trabalhar como taxista. 8 meses se passaram. Ele já estava trabalhando como taxista e foi desde então que o meu inferno e sofrimento começou. Passei a desconfiar dele, porque quando íamos sair para qualquer lugar e eu sentava no banco dianteiro do carro, melhor dizendo, ao seu lado, eu sentia um cheiro muito forte de perfume feminino. Às vezes encontrava fios de cabelos longos e loiros, e os meus não poderiam ser, pois eu sou branca de cabelos castanhos escuros. E aos fins de semana, quando íamos levar as crianças para passear, eu sentia o mesmo cheiro de perfume feminino. Cheguei até a achar o nome da maledita anotado em um papel embaixo do banco. E eu questionei sobre aquilo. Porém, ele disse que era cliente. Até aí tudo bem, os dias foram passando e sempre que eu ia dormir, eu sonhava com cobras. Sonhar com cobras dizem que é alerta de falsidade ou traição. Não significa que seja assim conjugal, mas no geral, às vezes uma amizade, alguma coisa assim no trabalho, acredito que é isso, né? Mas significa fique alerta, tem falsidade ao seu redor quando você sonha com cobras, dizem. Aí eu comecei a ter meus dias atormentados por aquela maledite. Ela ligava na minha casa dizendo ser a suposta namorada do João e ainda me falava tudo que ela fazia durante a noite com ele. Você acredita, Ana? Acredito. Eu sempre perguntava e ele sempre negava e as ligações continuavam. Em um certo dia, melhor dizendo, num domingo, estávamos em casa reunidos quando o telefone residencial começou a tocar e eu atendi e era ela. A maldita dizendo que era a namorada do João e querendo falar com ele. Eu olhei para ele com raiva e disse: João, a tua namorada está querendo falar contigo. E nessa hora eu estava descascando uma laranja e tinha uma amiga minha comigo. Quando ele veio pegar o telefone da minha mão, gente, o meu sangue ferveu de raiva. Tá, meu sangue ferveu de raiva e eu peguei a faca com a lateral e com a parte lateral dela, eu comecei a bater nas costas dele. Foi aí que a minha amiga começou a chorar e pediu que eu parasse. Aí eu parei. Tipo, a vontade era ir com a ponta, né? Mas a gente vai com a parte lateral. Ai, meu Deus. Ai, gente, quando o sangue ferve nesses momentos, eu nem julgo, porque eu não sei se eu não faria com a ponta. Ai, brincadeira, gente. Ai, não sei também. Ai, que raiva. 2 meses se passaram, quando ele chegou em casa às 2 da madrugada, mas não conseguia sair de dentro do carro. E chorando me ligou dizendo que tinha um homem de branco na porta que não deixava ele entrar em casa. Eu precisei levantar, sair, expliquei para ele que não tinha ninguém na porta impedindo ele de passar. Então fui até ele, peguei em seu braço e fui levando ele para dentro de casa. Observação: na porta da minha casa tinha uma planta bem grande que ficava num jarro chamada Comigo Ninguém Pode. Num certo dia, ela, a maldita maledite, me ligou dizendo que ele iria chegar sem a camisa e depois ele ia chegar sem o carro. Essa mulher estava fazendo trabalho para ele também, será? Ele ia chegar sem o carro. E foi dito certo. Ele chegou sem a camisa e ainda mentiu, dizendo que estava ajudando um motorista que tinha ficado atolado na praia e a camisa caiu no mar e a maré levou. Entendi. Como eu disse no começo do relato que eu tinha sonhos frequentes com cobras, foi quando tive o sonho revelador. Sonhei que eu estava com uma criança e descendo uma rua, que ficava no mesmo bairro em que eu morava. Ainda no sonho, olhei um muro que tinha plantas caídas. Foi quando avistei uma senhora de cabelos grisalhos. Eu a conhecia.
era a mãe de criação da minha mãe. Ou seja, a mãe da minha mãe, minha avó, né? Era a mãe de criação da minha mãe, ou seja, a minha bisavó. Então, a sua mãe foi criada pela avó dela, é isso? Enfim, era minha bisavó, que já era morta, já era falecida. E ela me dizia, vai pelo caminho da feira, que tu pega ele. E aí, em seguida, eu acordei. Bom, passaram-se alguns dias e o fim de semana chegou. E exatamente num domingo, já por volta das 7 da noite, eu resolvi ligar para o João. E nesse dia, o visor do celular dele estava queimado. Só dava para receber ligação de cliente. Então, eu liguei e ele atendeu. Ele não viu quem era. O visor estava quebrado, só escutava tocar e atendia. Então, eu liguei para ele e ele atendeu. Foi quando eu escutei a voz da Maledite dizendo da seguinte forma: Te manca, tu acha mesmo que tu vai sair daqui para fazer corrida? Te manca! Nessa mesma ligação, escutei que tocava no fundo uma música de seresta. Me lembro como se fosse ontem. E detalhe, ela não sabia que era eu quem estava ligando para ele, por conta da tela do celular que estava queimada. Nessa mesma hora, eu só desliguei. Me arrumei as malas dele e quando estava saindo, a Joana acordou. Quem é Joana? É a filha mais velha que tinha 8 anos. Quando estava saindo, a Joana acordou. Arrumei ela e deixei as gêmeas dormindo. Então fui eu e minha filha mais velha a um ponto de táxi bem distante de onde eu morava. Chegando lá, tinha só um senhor taxista de cabelinho grisalho. Como no meu sonho... só um senhor taxista de cabelo grisalho, como no meu sonho, só que era um homem. Fui com ele. Rodei. Quando já estava desistindo, lembrei do sonho e pedi a ele que fosse pelo caminho da feira. Foi quando mais à frente olho um casal sentado pertinho de um muro branco e umas plantas caídas por cima do muro, igual no sonho. Ela com suas pernas por cima de uma cadeira. E Ana, quando ele me olhou de preto, esse homem ficou branco, pois ele é bem moreno, sabe? E eu disse, eita, assim que eu queria te pegar. Olhei para Maledite, joguei a mala em cima dela e disse, você não queria ele? Então pega e leva logo. E foi então que ela me disse, você não disse que ia me bater? Agora eu vou te matar. Ana do céu, eu parti pra cima dela, bati, rasguei as roupas dela, ela puxava meus cabelos na parte da frente, ela saiu descalça, toda arranhada, toda rasgada e chorando. Você acredita que eu fiquei frente a frente com a maldita, mas eu não consigo até hoje lembrar do rosto dela? Lembro do corpo, mas do rosto. Tava tudo preto. Não lembro. Desde então, me separei dele e ele foi morar com a Maledite. E ainda tiveram 2 filhos, um casal, para ser exata. Eu passei a viver só com as minhas filhas e ele nem visitar as meninas veio e nem pensão dava. Como todo homem cafajeste faz, né? Hoje elas já estão todas adultas, a Joana com 28 anos e a fulana... a Margarida e a Rosa e a Margarida aqui com seus 26 anos. Hoje em dia, ela destruiu outro casamento. Trocou ele pelo amante e ainda deixou bem claro para ele que isso era para ele pagar o que ele tinha feito comigo. Ela abandonou os filhos com ele. Hoje ele vive sozinho, desempregado e com 2 crianças para sustentar. Hoje em dia ele procura pelas filhas e por mim se diz arrependido. Ele procura pelas filhas e por mim e se diz arrependido. Agora tá arrependido. Ana, ele já aprontou tanto que já deixou o gás e as bocas do fogão da casa dele ligados. Eu acho que para uma tentativa de explosão.
Ele também já encontrou dentro do guarda-roupas uma garrafa com óleo dentro e 5 papéis com nomes escritos dentro nele, sei lá, no óleo. Mas ele, não sabendo o que era aquilo, jogou no lixo. Hoje em dia, quem ajuda com alimentos ou medicamentos sou eu. Às vezes, assim, quando ele precisa. E é isso, Ana. Te escrevi poucas de muitas coisas que a Maledite já aprontou. Hoje não sabemos sobre o desfecho dessa cobra. O que temos a dizer é que Deus é justo e a justiça dele não falha. E ela há de pagar um dia por tudo que tem feito de ruim nessa vida. Bom, espero que leia meu relato. Em breve te escrevo mais relatos. Fique com Deus. Um grande beijo. Amamos o seu canal. Beijo no Mateus e nas crianças. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Fez bem. Fez bem. Olha, né? É isso aí. Levou a mala. Não quer? Então leva logo. Fica para você. Tchau. Olá, Maledite abusada. E ó, será que ela fez também? Fez alguma coisa? Alguma amarração? Alguma coisa assim pra ele? Ah, gente, quem faz isso uma vez, faz com outro, faz de novo, faz. Você viu? O mesmo que ela fez com ele, tava fazendo de novo. Tipo, né? Ah, ele achando que era o amor da vida dela. Sei lá. Esse tipo de gente que ainda liga pra outra pra falar isso. Ai, cai nessa, filho, cai nessa, abre teu olho. Pessoal, abre o olho. Mas o legal é que os avisos vieram em sonho. Primeiro aquele simbolismo da cobra. Realmente estava acontecendo ali o lance da traição, da falsidade. E depois a rua, ela sonhou com a rua, com a senhora de cabelinho branco, né? Aí encontrou o taxista de cabelo branco. São aqueles sinais, ó, muro com flor, cabelo branco, taxista. E ela falou, vai pela Rua da Feira. Só isso. E foi lá que ela pegou naquele dia. Ó, muito bem. Teria minha prima ido em seu próprio velório? Vamos ver. Olá, Aninha, meu nome é Fulana. Vai ser uma honra ser chamada de Fulana. Venho aqui relatar um acontecimento triste e intrigante que ocorreu na minha família no ano de 2015. Os nomes estão trocados. Bom, a minha família é grande e nós acolhemos muito bem novos integrantes. Como uma menina muito amorosa e meiga, que vou chamar aqui de Polly. Polly era esposa do meu primo Charles. Eles eram um casal muito feliz e sonhavam em construir uma família. Até que finalmente Polly conseguiu sua tão sonhada gravidez. Ana, a gravidez de Polly foi extremamente arriscada, por problemas que ela tinha com hipertensão. Ela era jovem e saudável, mas infelizmente foi uma gravidez muito conturbada. Tanto que o bebê nasceu bem prematuro, com 6 para 7 meses de gestação. No dia do nascimento, Polly começou a passar mal com sua hipertensão. Entrou na sala de parto já desmaiando e foi realizada uma cesariana. O bebê nasceu bem fraquinho e muito pequeno, tanto que teve que ficar entubado. Todos nós da família achamos que havia ocorrido tudo bem, até que chegou a notícia logo após o parto. Polly veio a óbito. Todos ficaram em choque. Ela era tão jovem e tão amada por todos. No velório, todos estavam tão tristes, tão abalados. Seu marido estava sem chão, mas seguindo forte, porque sabia que teria que criar o seu filho e vê-lo crescer. O bebê vou chamar aqui de Gabriel. Ficou por vários dias entubado no hospital, mas infelizmente também não resistiu e também veio a óbito. Ele morreu uns 10 dias depois de nascer prematuramente. O velório de Gabriel foi durante a noite, em um cemitério muito bonito aqui da cidade.
O cemitério tem um gramado enorme com as lápides no chão. Polly e Gabriel foram velados e sepultados no mesmo lugar, apenas com uns dias de diferença. Charles, o pai, estava completamente sem forças para seguir sua vida depois dessas perdas, tão doloridas, do filho e da esposa. Quando acabou o tempo de velório, logo pela manhã, fomos em direção ao túmulo para o enterro. O meu tio olhou em direção ao gramado e teve uma visão de Polly com um vestido branco e seu bebê, Gabriel, no colo. Ela parecia em paz e feliz. Sentimos que ela veio para nos avisar que ela e seu bebê estão bem. Ana, eu quero agradecer pela oportunidade de contar esse relato. Muito obrigada por fazer os meus dias melhores. Meus relatos favoritos são os de lobisomem e da boneca amiguinha. Já enviei um relato que ainda não foi lido. Tá. É isso, beijinhos. Beijos para você. Então, no cemitério, é isso? De manhã, o tio dela olhou em direção ao gramado e viu a Polly com um vestido branco e o bebê no colo. Olha só, realmente, talvez para dar um tchau e dizer tá tudo bem, né? Apesar de tudo, agora está tudo bem. Estamos juntos e tudo mais, sei lá, né? Anotar aqui o E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.